Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, silenciemos interiormente por um instante, pedindo ao Espírito Santo que nos acompanhe durante esta homilia, para que sejamos capazes de entendermos a palavra de Deus e tudo aquilo que ela tem para nos ensinar. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade, a festa de dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. E por que nós celebramos hoje estes dois santos? Porque eles foram os escolhidos para se tornarem as duas grandes colunas que sustentariam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bonito quando nós chegamos na Basílica de São Pedro em Roma, bem no átrio principal, em frente à porta da Basílica, há duas grandes colunatas. E de um lado há a imagem de São Pedro segurando as duas chaves, de acordo com o Evangelho de hoje. E do outro lado há uma grande imagem de São Paulo segurando a espada, relembrando a segunda leitura que nós acabamos de ouvir. E agora, diante da liturgia da palavra, nós vamos compreendendo como se deu este processo na relação entre Cristo e os seus apóstolos, e o desejo que o próprio Cristo teve de fundar a sua igreja para perpetuar aquilo que os discípulos iriam experimentar na convivência com ele.
E é muito interessante o evangelho de hoje. Um evangelho muito denso, um evangelho muito rico e que tem muitos conteúdos de fé a nos ensinar nesta festa que hoje celebramos. Então eu gostaria de retomar com vocês o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, que nós acabamos de ouvir agora. Então o primeiro versículo nos disse: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vamos pegar o local geográfico. Eu sempre gosto de dizer a vocês que nenhum detalhe do Evangelho é por acaso. E se ele nos apontou o lugar aonde Jesus estava com os seus discípulos, e também sempre uma multidão que o acompanhava, é porque tem um ensinamento de fé por detrás deste dado. Então a cidade de Cesareia de Filipe, ela ficava às margens do Rio Jordão. Ela foi construída por Herodes Filipe, e foi uma homenagem que ele fez ao imperador daquela época. Por isso que ela se chamava Cesareia de Filipe. César era o título do imperador, e Filipe, porque quem construiu foi Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande. E esta cidade, ficando às margens do Rio Jordão, diante do acontecimento que lá vai ter, que é este, de Jesus dizer a Pedro que ele será pedra, e sobre esta pedra ele edificará a sua igreja, nos remonta a um outro acontecimento que não foi às margens do Rio Jordão, mas que foi dentro do Rio Jordão. E qual acontecimento que foi esse? O batismo de Jesus. No Rio Jordão, Jesus, por meio do seu batismo, inicia a sua vida pública. E às margens do Rio Jordão, Jesus elege Pedro como a cabeça do grupo dos 12 e confia a ele o poder de cuidar da sua igreja, de edificá-la e de propagá-la por todos os cantos para levar a salvação que somente Jesus pode nos oferecer. Então o lugar, Cesareia de Filipe. Mas agora vem um detalhe muito interessante. Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Nós poderíamos nos perguntar, será que Jesus estava querendo fazer uma enquete para saber como é que estava a sua fama em meio à grande multidão que o seguia e até mesmo entre os discípulos? Não. Jesus não se preocupava com aplausos, com fama. Isso são coisas nossas. Jesus tinha um universo a ser contemplado muito mais amplo do que o nosso. Mas esta pergunta que Jesus faz é para provocar aos discípulos uma reflexão e, mais do que isso, receberem uma catequese, um conteúdo de fé. Então, este título, Filho do Homem, era um título já utilizado no Antigo Testamento. Se em casa vocês pegarem as suas Bíblias e irem no livro do profeta Daniel, capítulo 7, lá vocês vão encontrar esse título. E o que dizia esse título no Antigo Testamento? O Filho do Homem seria o Messias que viria, e este Messias julgaria os injustos e coroaria os justos diante do julgamento que só ele poderia fazer. E agora Jesus vai antecipar este julgamento,
e mudar esta concepção, porque ele não veio para condenar os injustos e salvar os justos, mas ele veio para salvar os pecadores. E que bom que Jesus fez isso, porque nós somos contemplados diante desta realidade que só Ele pode nos oferecer. Então, olha que interessante o conteúdo de fé que Jesus queria trazer para os seus discípulos. Porque, consequentemente, a missão da igreja seria qual? Anunciar a salvação de Jesus aos pecadores, para que eles se convertam, para que eles se abram a esta novidade da fé e que eles possam experimentar este amor e esta misericórdia que vem da parte de Deus e que nos é dado por Jesus nosso Senhor. Então vai ser por isso que Jesus faz a pergunta. Mas agora teremos duas respostas. Olha no versículo 14. Eles responderam. Eles quem? Os discípulos a quem Jesus direcionou a pergunta. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. De acordo com a visão do povo, de maneira geral, quem era Jesus? Apenas um profeta. E aqui eles vão citar 3 nomes que estão também no Antigo Testamento: Elias, Jeremias e João Batista. A primeira resposta está errada? Não, porque Jesus era um profeta também, aquele que veio da parte do Pai para anunciar a sua palavra. Mas esta resposta é incompleta, porque dizer apenas que Jesus é um profeta é pouco para ele, porque ele é muito mais do que um profeta. Mas por que os discípulos respondem assim? Porque esta era a visão do judaísmo sobre Jesus. Não passava de um profeta. Nós que esperamos o nosso Messias, o Filho do homem, aquele que irá nos salvar, este Jesus não passa disso. Então, esta é a primeira resposta. Mas agora Jesus traz um elemento novo. Se em primeiro lugar Jesus queria saber qual era a visão da multidão, dos homens, das pessoas, agora a pergunta é direcionada aos discípulos. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Vós quem? Os 12. Quem dizeis que eu sou? Aí vem a resposta, na boca de Simão. Se vocês lerem os evangelhos, sempre quando o grupo dos 12 estão reunidos, quem fala em nome deles? Pedro. Se vocês tiverem essa curiosidade, leiam o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, de Marcos, até mesmo de João. No domingo da Páscoa, quando sai João e Pedro correndo para entrar no sepulcro vazio, quem chega por primeiro? João. Mas quem adentra por primeiro? Pedro. E este elemento é para nos ensinar. Pedro ocupa um lugar de destaque entre os 12, por ter sido o escolhido, por ter sido aquele que se tornaria o elo de comunhão entre o grupo para falar em nome da igreja. Vamos ver agora qual a resposta de Simão Pedro. Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Há uma diferença entre a primeira
E a segunda resposta, sim. E uma diferença substancial, uma diferença que envolve a experiência de fé. Enquanto para a multidão Jesus não passava de um profeta, semelhante aos do Antigo Testamento, agora, na resposta de Simão, há um elemento novo. Primeiro, tu és o Messias. Enquanto o povo de Israel, os judeus, esperavam o Messias e não reconheciam em Jesus, o Messias que veio da parte do Pai para salvá-los dos seus pecados, Pedro tem este olhar de fé. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Quírios, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Messias. E isso só é possível tu ser o nosso Messias, porque você é o Filho do Deus vivo. Então aqui há uma relação íntima com o Pai, entre Jesus e o Pai. E qual é esta relação? A relação de filho, relação filial. E que tipo de Deus era esse? Não era um deusinho qualquer, como os deuses politeístas que se faziam imagens para cultuá-lo. Não, mas era um Deus vivo. E diante da resposta de Pedro, vem a pontuação de Jesus. Olha que bonito o que Jesus vai dizer para Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Vamos compreender a resposta de Jesus? Em primeiro lugar, quem nos revela Jesus? O Pai. E quem nos revela o Pai? Jesus. Por isso que Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. E este conhecimento não é um conhecimento raso, de um cursinho que Pedro fez com Jesus, e que no final houve uma arguição, uma sabatina, uma prova, e ele deu uma resposta correta de um conteúdo que Jesus havia ensinado. Não. Jesus vai dizer que isto que Pedro disse não é apenas um conhecimento científico ou racional, mas ele pressupõe uma íntima relação com Deus, que é o único capaz de nos revelar quem é Jesus. E quando nós fazemos esta experiência, o conhecimento que nós temos de Deus nos insere na sua vida e nós nos tornamos bem-aventurados, ou seja, felizes. Foi esta a resposta de Jesus. Feliz és tu, Simão, porque a experiência que ele havia feito com Cristo foi tão forte que o próprio Pai o possibilitou professar esta fé para revelar, para dizer quem é Jesus. E eu fiz este caminho até aqui com vocês, que é mais exigente, que é o caminho exegético, de nós destrincharmos o texto, porque agora vem a parte mais gostosa, confrontá-lo com a nossa realidade. Conhecendo esta palavra, o que ela pode me ensinar? Agora preste atenção no que o padre vai te dizer. Muitos de nós, a grande maioria, de repente nascemos no seio de uma família cristã, de uma família católica, que Jesus
os elementos da fé, a participação na igreja ou na vida da comunidade, foram elementos sensíveis da nossa história. Mas isso não significa uma experiência de fé radical e profunda com Jesus. Porque hoje, se nós olharmos no censo do IBGE, quase 70% da população brasileira se diz cristã. E desta grande maioria se dizem católicos. Mas se o censo do IBGE tivesse algumas perguntas mais aprofundadas de como é a vivência da fé de cada pessoa que se diz cristã católica, com certeza este número se reduziria drasticamente. Por quê? Porque às vezes corremos o risco de ficarmos na primeira pergunta, de acharmos que temos um conhecimento sobre Jesus, que já fomos algumas vezes à igreja, que a nossa família é de tradição cristã ou católica, mas a concepção e a resposta que eu tenho de quem é Jesus para mim, seja uma resposta rasa, uma resposta limitada, uma resposta externa. E o Evangelho de hoje quer nos tirar da primeira resposta da multidão e quer nos levar para a segunda resposta, que é a resposta de Pedro, que motiva-nos a um caminho com Cristo, num mergulho interior com Ele, numa experiência profunda de vida, que nos leva a uma autenticidade da fé, que me proporciona não só responder para os outros de boca para fora, qual igreja eu pertenço, ou se eu sou cristão, mas me possibilita uma profissão de fé, de uma experiência consistente, que eu vivi com Cristo, e que a minha boca, que o meu coração, que a minha vida o proclama como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Messias, como Filho do Deus vivo. É isso. É isso que o Evangelho de hoje quer provocar em nós, sairmos de uma cultura religiosa superficial de senso e de boca, para uma profunda experiência do coração com Cristo. E foi isso que Pedro experimentou, foi isso que os outros apóstolos experimentaram, porque Pedro falava em nome do grupo, falava em nome dos 12. Mas o Evangelho não termina por aqui. Vocês aguentam mais um pouquinho? Vamos agora para a segunda parte. Depois da resposta de Pedro, Jesus continua: por isso eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A profissão de fé dos apóstolos foi uma profissão autêntica, que partia do coração, da vida. E esta profissão de fé os habilitou a uma missão. E qual missão foi essa? De serem as bases, os alicerces, os fundamentos
que Jesus edificaria a sua igreja. E tem muitos católicos que não conhecem a sua fé, que não conhecem a sua igreja, que não conhecem a palavra de Deus. Aí vem qualquer protestante Zé Perequeté, arrotando o versículo bíblico na sua cabeça, e te leva tranquilamente, porque você não conhece. E a missão da pregação, da homilia, é de exortá-los, é de ensiná-los, é de catequizá-los na fé, para que vocês conheçam. Nós temos a alegria de não precisarmos colocarmos lá na porta da igreja uma placa com uma foto e com o nome de um fundador, como várias igrejas fazem aqui na nossa cidade. Por quê? Porque a igreja que nós pertencemos é a única que foi fundada por Jesus, que não foi fundada por mãos humanas, que não foi fundada por uma pessoa, mas foi fundada pelo próprio Cristo. E este mandato está no Evangelho de hoje, Jesus dizendo: portanto, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Padre, Jesus quis fundar uma igreja? Quis. E qual igreja é esta? A igreja una, santa, católica e apostólica, a igreja na qual nós fazemos parte. Temos esse privilégio de dizer que a nossa igreja é a única fundada por Jesus, edificada sob o alicerce dos apóstolos. E sendo fundada por Jesus, nem as forças do inferno prevalecerão contra ela. Se vocês lerem um pouquinho da história, a instituição que mais se prolongou durante anos, décadas e séculos foi o Império Romano. Mas não há nenhuma instituição que teve vida para sustentar mais de 2000 anos de história, como é a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus. Não há instituição. E isso quem nos conta são os livros de história, que vocês podem ter acesso, conhecer e ler. E por que a igreja não se esvai e não se fecha diante de tantas intempéries e dificuldades que ela já passou durante estes 2000 anos de história? Porque o seu fundador fez uma promessa, e esta promessa sempre se cumpre: as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. E não prevalecendo sobre ela, enquanto a humanidade existir, enquanto estiver um homem ou uma mulher sobre a face da terra, a igreja irá estar presente, porque ela tem esta missão de levar a todos a boa notícia, a salvação que só Jesus pode nos oferecer. E se nós pertencemos a esta igreja, se nós temos a possibilidade de vivermos esta fé, as forças do inferno também não prevalecerão sobre as nossas vidas. As forças do inferno não prevalecerão sobre as nossas famílias, porque nós cremos num Deus vivo, porque nós cremos num Deus ressuscitado, porque o Senhor está conosco. Mas muitas vezes não experimentamos esta realidade, porque não somos capazes de conhecer esta fé e nem de vivenciá-la na sua intensidade. Queremos uma fé morna, uma fé de senso, queremos uma fé de boca para fora,
E hoje, na festa de São Pedro e São Paulo, nós somos chamados à vivência da radicalidade do Evangelho, do conhecimento e da vivência da fé, que podem nos fortalecer para que de fato, vivendo esta fé e a testemunhando a todos, estejamos sob a proteção do Cristo, que sempre nos ampara, nos fortalece e nos dá uma vida nova. Então, a consequência da profissão de fé dos apóstolos, externalizado pela boca de Pedro, possibilita a Cristo o desejo que ele tinha, e que já era prefigurado desde o Antigo Testamento, a edificação da sua igreja. E olha que interessante como o Evangelho termina. Jesus continuando ainda a sua fala com Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois, se vocês olharem aqui para a imagem de São Pedro, que está no estandarte, vocês vão perceber que São Pedro tem duas chaves segurando em sua mão. Por que duas? Uma que representa o que liga e a outra representa o que desliga. Vamos entender isso dentro do conteúdo de fé? Se vocês se lembrarem do Evangelho da festa de Pentecostes, que foi o mesmo de um dos domingos da Páscoa, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Todo aqueles a quem perdoardes, os seus pecados lhes serão perdoados, e todos aqueles que não perdoarem, os seus pecados lhes serão retidos. O que significa esse poder de ligar e desligar? Significa a relação que a igreja proporcionaria a cada fiel naquilo que lhe foi confiada pelo próprio Cristo e que tem o poder de comunicar o que vem de Deus, o que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que tem o poder também de cortar, de fechar e de tirar tudo aquilo que não é bom para nós. E se nós olharmos os sacramentos, nós vamos entender o poder de ligar e desligar. Quando nós somos batizados, o que nós nos tornamos? Filhos de Deus, em Cristo Jesus. Então nós somos ligados a Deus. Quando nós nos confessamos, recebemos o perdão de Deus, não é? Que apaga e perdoa todos os nossos pecados. Então aquilo que não presta, aquilo que não é bom, aquilo que é pecado, o que o sacramento tem o poder de fazer? Desligar. Olha que maravilha. Isso sendo concretizado até hoje, 2000 anos depois, que na igreja fundada por Jesus, nós temos o poder de nos ligar a Deus e pela igreja nós temos o poder de nos libertar daquilo que não vem de Deus. Mas para que esta experiência seja realizada na minha vida, o que é que eu preciso? De fé. Eu preciso acreditar. Sobre este conteúdo, eu gosto muito de um texto que está no livro do Papa Bento XVI, chamado Jesus de Nazaré. O livro chama Jesus de Nazaré. São 3 fascículos. E num dos livros, o Papa Bento XVI vai dizer assim: a confissão de fé de Pedro, dizendo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, dizia respeito ao caminho que Jesus faria. E qual seria este caminho? O caminho da cruz, da dor, do sofrimento, da morte, mas também o caminho da vitória, da luz e da ressurreição. Porque através deste Messias, nós fomos ligados a Deus e fomos desligados
do pecado, da maldade e do inferno. Por isso que o próprio Cristo, diante da confissão de fé de Pedro, dá à sua igreja, pelas mãos do próprio Pedro, o quê? As chaves de ligar e desligar. As leituras que acabamos de ouvir, tanto a primeira como a segunda, já nos falam de maneira concreta desta realidade que os discípulos recebem por Cristo no Evangelho. Porque a primeira leitura foi retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que já acontece, esse livro foi escrito depois da morte de Jesus, ou seja, a missão dos discípulos. E a segunda leitura, carta de São Paulo a Timóteo. Primeira leitura, Pedro foi preso. Por quê? Porque estava anunciando aquilo que Jesus havia lhe mandado. E a partir do momento que eles anunciavam essa palavra incomodava. E as autoridades da época mandaram prender Pedro, porque Pedro deveria ser morto. Vamos calar a boca deste homem. E o que vai acontecer no relato da primeira leitura? À noite aparece o anjo, o Pedro estava na prisão, estava acorrentado, as correntes caem, os cadeados se abrem, e o anjo orienta para Pedro o caminho que ele deveria fazer, e Pedro é libertado da prisão, ou seja, as forças do inferno não prevalecerão. Segunda leitura, São Paulo, diante de todo o sofrimento, para anunciar a palavra aos pagãos, na hora da sua morte deixa o seu testamento. Caríssimo quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Combati o combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Por que eu quis voltar na primeira e na segunda leitura? Porque elas testemunham aquilo que foi experimentado no Evangelho, na vida de Pedro e na vida de Paulo. Isso é importante para mim e para você, porque esta realidade do Evangelho, além de ser testemunhada na vida de Pedro e na vida de Paulo, precisa começar a ser testemunhada agora na vida de quem? Na nossa. O testemunho de fé de Pedro, junto com a catequese de Jesus, foram capazes de edificar a fé da igreja, que hoje cada pessoa que se abre a esta novidade tem a possibilidade de experimentar. Então, se nós estamos nesta igreja, se somos destinatários desta salvação, se experimentamos esta fé, não há outra possibilidade a não ser aquela que a própria palavra de Deus nos propõe nesta festa de São Pedro e São Paulo. Então vamos encerrar esta pregação pedindo isto. Nós cantávamos no refrão do Salmo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. O temor de Pedro era a prisão. O temor de Paulo era a perseguição. Mas eles se confiaram a Jesus, porque eles permitiram com que esta palavra os alcançasse. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Neste momento, apresente também ao Senhor quais são os seus temores. Quem é Jesus para você? É apenas um profeta? É uma pessoa com quem você já conviveu, já experimentou? Ou é apenas uma tradição que você recebeu da sua família? Hoje, se você fosse destinatário dessa pergunta,
Quem é Jesus para você? Você diria que ele é apenas um profeta? Ou como Pedro, você professaria que ele é o Messias, que ele é o Senhor, que ele é o Salvador, que ele é o Filho do Deus vivo? Então peça a Jesus também que renove a sua fé, porque você é destinatária da salvação que só Ele pode nos dar, porque Ele edificou a sua igreja sob a coluna dos apóstolos, para que a salvação dele te alcançasse, para que você fosse ligado aos céus, e que tudo aquilo que te colocaria em risco, querendo te levar para o inferno, fosse desligado da sua vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos professar a nossa fé. Então diga para o Senhor: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Vamos cantar pedindo isso. Se Cristo me libertar, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Mais uma vez pedindo esta libertação de Cristo. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva-me, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus.